di Pernambuco, Universidade Federal de Pernambuco, del Centro de Pesquisas Sociosemióticas. Prego, Ivana. Ciao a tutti, vorrei iniziare con questa piccola introduzione in italiano che faccio solo per scusarmi per non parlare italiano. Vorrei anche ringraziare a tutti gli organizzatori del colloquio per l'opportunità di partecipare a un evento con così tanto ricercatore che ammiro come Ugo Volle. Quindi mi scuso per parlare in portoghese e per aiutare userò alcune diapositive in inglese che riassumono gli argomenti principali. Un momento. Va bene? Bene, vediamo. Ok. Como é o ponto de partida de vários colegas e do próprio colóquio, é a ideia de que as novas formas de comunicação e de mediatização modificaram nossa experiência com o espaço, né? Na comunicação, a área de onde eu venho, é muito comum hoje usar a expressão territorialização digital para identificar justamente essas novas formas de experiência com o espaço que não é mais físico nem geográfico, mas que corresponde justamente a todas as conexões possíveis estabelecidas por plataformas e por aplicativos. E a minha intenção aqui no colóquio é refletir um pouco como essas novas experiências com o espaço, que constituem um novo modo de presença, podem ser pensadas nesse momento da pandemia que estamos todos, como estamos agora no colóquio, né, recorrendo a outros modos de presença, né? No Brasil, não sei se na Itália e em outros países europeus ocorreu do mesmo jeito, mas imagino que sim. Todas as plataformas, como Google Meet e aplicativos de mensagens, sobretudo o WhatsApp, se tornaram tão populares, e as reuniões, as videoconferências por transmissão na web eram tão frequentes, são tão frequentes e tão intensas, que viraram, inclusive, objeto de vários memes e de brincadeiras, como essa que tem aí ao lado, com o protagonista do filme Sexto Sentido, que via fantasmas, né? Nós agora estamos vendo fantasmas com links de reunião de tantas que temos que participar, né? E esses encontros por aplicativos de videoconferência, como o Zoom ou Google Meet no Brasil, eles se tornaram tão populares que passaram a ser usados não apenas para questões de trabalho ou colóquios, como estamos agora usando, ou mesmo reuniões de trabalho, aulas, reuniões de pesquisa, mas também para várias práticas de sociabilidade, happy hours, festas de aniversário, comemorações pessoais, encontros de amigos tomando cerveja ou tomando um vinho na frente do Google Meet, e virou um fenômeno tão grande que foi amplamente noticiado pela mídia nacional. O próprio Google anunciou logo em março, quando aqui começou mais fortemente a pandemia no Brasil, que o uso aqui do Google Meet havia aumentado em mais de 60% por dia, isso em março, logo no começo da pandemia. Tá? Outro fenômeno bem importante no Brasil, ao longo desse período da pandemia, foram as transmissões ao vivo pela web, as chamadas lives, de artistas, sobretudo pelo YouTube. Isso no Brasil tornou-se tão popular que nós lideramos o ranking de audiência no YouTube em abril, quando nós estávamos aqui no auge dos casos de coronavírus. Na lista das 5 maiores audiências só consta, fora brasileiros, um italiano, né, o Andrea Bocelli. Me parece que esse tipo de encontro online durante a pandemia nos leva a pensar
sobre um problema que nos ocupa já há muito tempo, né, que é como a gente constrói, a partir dessas novas experiências com o espaço, um sentido de presença. É claro que a tentativa das pessoas, a tentativa nossa humana de superar as ausências por meios mediatizados vão desde a carta, passando pelo telégrafo, passando pelo telefone, enfim, por vários outros meios. Acho esse texto do Jérôme Bourdon faz uma pequena história bem interessante para quem, uma síntese dessa história, para quem possa estar mais interessado nisso, e essa problematização da construção de uma presença por outros meios é uma discussão que vem de muito tempo. O próprio professor Landowski, de quem eu tenho muita influência na minha reflexão, trata disso desde os anos 80. Né? Qual é na verdade, a minha intenção, a minha ideia aqui? É falar um pouco desse modo de presença que se dá em ato, né? Porque uma coisa que nós podemos observar na construção de todos esses modos de presença, por todos esses meios que mencionei antes, da carta ao telefone, é o delay entre a emissão e a recepção e a imagem, né? Com as transmissões pela web, como essa que nós estamos aqui, nós temos, na verdade, a condição de reduzir esse delay. Nós estamos no momento imediato, nós estamos na imediaticidade do momento, e nós temos também a possibilidade da imagem, o que reforça esse sentido, esse efeito de presença, e esse efeito de presença em ato. Quando eu falo aqui em presença e em ato, eu estou me referindo muito diretamente aos trabalhos do professor Eric Landowski, que eu vou mostrar as referências ao final da apresentação. Né? E aí, qual é a ideia principal? É que nessas modalidades de encontro online que nós estamos vivendo, nós estamos diante de um tipo de manifestação semiótica cujo sentido se dá em ato. E esse sentido se dá em ato porque esse tipo de sentido depende da duração efêmera em que a gente constrói esta interação. Ou seja, o sentido depende e está posto nesse momento evanescente no qual os sujeitos estão em contatos uns com os outros. Então, é um momento em que a duração se dá como significante. Naturalmente, nós estamos aqui todos numa transmissão online, mas quem for assistir depois ao colóquio gravado vai produzir um outro tipo de sentido, justamente porque não existe essa construção em ato. Né? A gente pode ter acesso às mesmas informações, às mesmas ideias, mas nós já estaremos diante de uma outra manifestação e, portanto, de um outro sentido. E qual é a distinção entre esse sentido produzido pela duração de uma manifestação online ou de uma manifestação direta e de uma manifestação gravada, como a nós teríamos, por exemplo, revisitando a gravação desse colóquio? A diferença, na minha opinião, parece que está no distinto estatuto ou na distinta natureza que o tempo assume como forma do conteúdo ou apenas como forma da expressão, tal como esses conceitos foram propostos por Iemslev. E acho que o professor Hugo acabou operando um pouco num caminho parecido, tratando da questão da espacialidade. Eu estou aqui pensando na natureza ou no estatuto semiótico do tempo como forma do conteúdo ou como forma da expressão. Se a duração é pertinente semioticamente para essa criação de efeitos de sentido, como acontece numa transmissão online, ela diz respeito ao conteúdo. Se essa duração, portanto, pode ser considerada uma forma do conteúdo. Quando essa duração apenas veicula um determinado conteúdo, como ocorrerá, por exemplo, depois, quando nós formos assistir a gravação do colóquio, por exemplo, né, nós podemos considerá-la apenas como da ordem da expressão. Então, a ideia principal é que
nesse tipo de presença em ato, a duração, essa duração que se estabelece no online significa, é através dessa duração e é no tempo dessa própria transmissão que se produz o sentido, ou seja, o sentido é dependente da duração. A duração está implicada diretamente no sentido. Bom, considerando então que essa duração é significante, e essa duração significante é compartilhada pelos sujeitos da comunicação no ato em que se dá o processo mesmo de transmissão, eu considero, então, que a gente pode considerar a própria transmissão como um lugar, porque é a partir dessa duração compartilhada que produz esse efeito de contato que se estabelece esse sentido de presença. E aí, na apresentação do professor Hugo Volle, ainda há pouco, ele dizia que o computador pode ser qualquer espaço, porque não há nenhum lugar. Eu tô aqui justamente com a ideia de que a transmissão é o lugar, ou que a transmissão pode ser o lugar, ou que a transmissão, por essa vivência compartilhada da duração, se constitui como um lugar, né? Nós sabemos que o tempo e o espaço eles são indissociáveis na produção de sentido, mas eu acho que tem uma particularidade na construção da experiência de espaço no online, justamente porque ela favorece a construção desse lugar de encontro a partir do momento em que a duração se institui como esse lugar, né? E é por isso que, a despeito de nós precisarmos de fazer tantas reuniões, estar online é compartilhar desse mesmo lugar, um lugar, ou talvez o único lugar, onde nós podemos estar juntos nesse momento de pandemia. E isso ficou foi tão marcado na nossa experiência brasileira com a pandemia, pelo excesso de reuniões, pelo excesso de lives, pelo excesso de encontros online. Praticamente o dia inteiro nós estávamos sendo convidados a participar desse tipo de videoconferência ou de transmissão online, que chegou-se mesmo a vender pela internet uma camiseta bem-humorada que dizia: eu sobrevivi a mais uma reunião que deveria ter sido um e-mail. E por que tantas reuniões que poderiam ter sido um e-mail não foram um e-mail e foram reuniões? Eu julgo que justamente por essa necessidade de nós estarmos online para, na vivência dessa duração compartilhada, nos sentirmos em um mesmo lugar, nos sentirmos em presença um dos outros e criarmos esse lugar onde nós podemos, de alguma maneira, estar juntos nesse momento. Isso são apenas ideias muito iniciais que eu estou começando a fazer, tenho refletido muito sobre a pandemia e a experiência brasileira na pandemia, mas muito mais a partir das estratégias de desinformação, que aqui foram um problema muito grave, mas penso que essa questão do espaço tem um caminho de reflexão muito promissor, e no momento as primeiras ideias que tive foram baseadas nessas referências que coloquei aí, substancialmente no trabalho do professor Eric Landowski e no trabalho que eu mesmo já fiz no meu doutorado, tentando investigar o sentido produzido pela transmissão direta da televisão, que me parece ser muito semelhante ao online, só que com suas particularidades, mas do ponto de vista da constituição de um sentido a partir da temporalidade, me parece que existem semelhanças muito grandes e promissoras como caminho de análise. Acho que é isso que gostaria de colocar pelo momento. Vou tentar sair aqui do slide e queria apenas terminar agradecendo a oportunidade de ouvir tantos pesquisadores que eu admiro muito e que já me fizeram refletir e até rever as minhas próprias ideias desde o início do colóquio até aqui. Muito obrigada. Grazie Ivana per